Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, tenho a grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor. Paz pela paz, pelas crianças. Paz pela paz, pelas florestas. Paz pela paz, pela coragem de lutar. Paz pela paz, pela justiça. Paz pela paz, a liberdade. Paz pela paz, pela beleza de te amar. A paz do mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, tenho a grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor. Paz pela paz, pelas crianças. Paz pela paz. Pois é isso, a partir de agora pela Rádio Brasil Espírita, Ciência e Espiritualidade. Você pode participar com a gente através do sistema iOS e Android. Para isso, é bem simples, basta você baixar o aplicativo da Rádio Brasil Espírita pelos dois sistemas. Hoje já estão alcançando 99.700 aplicativos, faltando apenas 300 aplicativos para os 100 mil. Boa noite, Pierre Barnabé. Boa noite, Márcio Eduardo. Boa noite, Claudinha, em Campinas. Boa noite a todos os ouvintes. Boa noite, Raquel, aqui presente, professora Raquel. E hoje nós continuamos com a temática da semana retrasada, de 15 dias atrás, sobre as bases da espiritualidade no Brasil. Conversando um pouco sobre o que nós iniciamos, sobre esses horizontes culturais e sobre toda essa mistura, né, que aconteceu no Brasil. Para iniciar o programa, antes de mais nada, lembrando que hoje não teremos Delza Gitaí entre nós, nossa mestra aqui que sempre coordena o programa, e então que ela está viajando, que fica com Deus e receba os nossos fraternos abraços. E para começar o programa, como sempre, a gente vai falar a mensagem Aprender e Ensinar, de Marco Prisco, né, do livro Luz Viva, do médium Divaldo Franco, que diz assim: quando você ignora um assunto, tenha a honestidade de dizê-lo sem constrangimento. Melhor reconhecer a própria ignorância e aprender do que aparentar saber o ignorado. Ouça o interlocutor com serenidade, não o interrompendo a pretexto de demonstrar cultura. Aprende-se quando se ouve e reflexiona. Falando-se, pode-se demonstrar ser um bom falante. Nunca, porém, se revelará um sábio. Muitos se fazem professores, ensinando aos outros o que eles já sabem. Os verdadeiros mestres esclarecem pelo exemplo, usando a palavra somente quando isto se faz indispensável. Ante a angústia que asfixia as criaturas, auxilie sem vozerio e sem imposições verbais. Coopere com a amizade e estimule com a paciência, para que o ouvinte se libere da carga emocional constritiva. As disputas verbais exibem rivais insensatos. Aprenda com serenidade. Somente quem sabe ouvir para aprender tem recursos para ensinar. E assim iniciamos o programa Ciência e com a temática As Bases da Espiritualidade no Brasil,
lembrando hoje, dia 27 de fevereiro, nós estamos em pleno carnaval e é sempre bom não passar em branco essa data do ponto de vista da espiritualidade e também do anseio de viver o materialismo que nela se representa. Então, gostaria, antes de começar nosso programa sobre as bases espiritualistas, as bases da espiritualidade no Brasil, a gente falar um pouco sobre o Carnaval, que tem um pouco a ver com também com a manifestação da espiritualidade dos tempos instintivos. Então, gostaria de trazer, né, um pensamento aqui que eu fiz, na verdade, uma coletânea de vários pensadores. A festa do Carnaval é o momento em que o espírito tem a oportunidade de pôr para fora, não necessariamente o que ele tem de pior, mas as suas emoções mais profundas. Como somos espíritos altamente imperfeitos, num planeta de expiação e provas, né, indo para a regeneração, as nossas festas quase sempre explicitam emoções do tipo primário, emoções também, né, que estão representadas através daqueles horizontes culturais, né, do horizonte primitivo, do horizonte tribal. Nos tempos da Grécia Antiga, as bacanais, festas dedicadas ao deus Dionísio ou Baco, tornaram-se tão perigosas para o equilíbrio da polis, da cidade, que teve de ser transformada em teatro como uma forma de domesticação do conteúdo nocivo da alma humana. A festa do deus Liber em Roma, a festa dos Asno, que acontecia na igreja de Rouen no dia de Natal e na cidade de Beauvais no dia 14 de janeiro, entre outras inúmeras festas populares em todo o mundo, em todos os tempos, sempre tiveram essa função, né, de explicitar os nossos instintos. O culto à carne, esse culto à carne, ao materialismo, evoca tudo que desperta a materialidade, sensualidade, paixão e gozo. O forte apelo do período que antecede acompanha e sucede o evento ao deus Mamon, guarda íntima relação com o conúbio de energias entre os dois planos da vida, o físico e o extrafísico, alimentados pelos participantes, vivos de cá e de lá, que se deleitam em intercâmbio de fluidos materialmente imperceptíveis à maioria dos carnavalescos encarnados. O Carnaval é uma dessas festas, então, que se costuma ser chamada de folia, que vem do francês folie, né? Folie que se pronuncia, que significa loucura ou extravagância sem que tenha existido perda da razão. No caso do Carnaval, a palavra significa anormalidade, fantasia, descontração ou mesmo alegria. Assim, a festa carnavalesca é o momento que o espírito humano pode extrojetar o que há de mais profundo e de mais primitivo em si mesmo. O poeta Vinícius de Moraes deixou isto muito claro ao dizer: tristeza não tem fim, felicidade sim. A felicidade parece a grande ilusão do Carnaval. A gente trabalha um ano inteiro por um momento de sonho para fazer a fantasia de rei ou de pirata ou jardineira para tudo se acabar na quarta-feira. Então, a gente só está dizendo isso, e daí a gente tem muitas frentes em relação ao espiritismo e as diversas bandeiras da espiritualidade em relação ao que fazer ante o Carnaval. Obviamente que nós não vamos ditar normas aqui, mas vendo a psicosfera que estamos vivendo nessa segunda de Carnaval, tudo que já aconteceu nesse Carnaval, a gente deve compreender essa festa, a necessidade de alguns de estar nela, respeitar muito, não ser muito severo, não ter medo dela por acreditar ser uma expressão do mal diabólica, ou que é o diabo que está invadindo a alma humana, não se trata disso. Não fugir dele por medo de sua sedução, mas também, conselhos espíritas, não criar blocos ou escolas de samba para brincar um carnaval cristão. Você pode ser um observador comedido sem se entrar nas extravagâncias. Se você gosta da festa, vá ao sambódromo, vá às ruas, veja os foliões, sem os exageros das drogas e das bebidas. Se não gosta, pode aproveitar esse feriadão para descansar, meditar, estudar a espiritualidade, o espiritismo. E como o nosso apóstolo Paulo disse, viver no mundo sem ser do mundo. A letra da música de Caetano Veloso, que diz: atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu, para nós que acreditamos dos dois lados da vida, espíritas aqui na Federação,
a letra deveria ser modificada. Atrás do trio elétrico também vai quem já morreu. Porque o Espiritismo nos esclarece que estamos o tempo todo em companhia de uma inumerável legião de seres invisíveis, recebendo delas boas e más influências, a depender da faixa de sintonia que nos encontremos. Então, para terminar essa introdução carnavalesca, como disse Carlos Bacelli, advertiu-nos o apóstolo Paulo, mais uma vez: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. O mal não está tanto na coisa em si, está em como nos conduzimos dentro dela. O carnaval não seria o que é se não fôssemos o que somos. É natural a presença do jovem espírita em festas e boates. No entanto, ao entrar na casa de diversão, ele deve deixar de fora a sua condição religiosa, como se tal condição lhe fosse uma capa para a qual ele não pudesse despir-se à vontade. Então, que nos controlemos e que conhecemos nós a nós mesmos, como dizia um grande filósofo, e obviamente que o carnaval é de fato uma festa espiritual, porque nela existem espíritos acompanhando os foliões, e que a gente não a veja de forma diabólica, mas que a gente a veja de forma disciplinar para cada um de nós, no sentido de não sairmos da racionalidade. Então, falando em carnaval, voltamos às nossas bases da espiritualidade no Brasil, e hoje nós temos a honra aqui de receber a professora doutora Raquel Rocha de Almeida Barros, que é bacharel em comunicação social, com habilitação em jornalismo pela Universidade Federal de Alagoas, mestre em antropologia pela Universidade Federal de Pernambuco, doutor em antropologia pela... Agora meu francês vai judiar, né? École des... Por favor, École des Hautes Études en Sciences Sociales. Isso, né? Ela fez doutorado em Paris, na França, e ela atua como professora efetiva no Instituto de Ciências Sociais da UFAL, onde leciona, mantém atividades de pesquisa, extensão e orientações, coordenando o laboratório da cidade e do contemporâneo. Sua principal área de interesse é a antropologia do contemporâneo, e nessa perspectiva trabalha com memória e identidade cultural, patrimônio imaterial e processos de patrimonialização. E, obviamente, também por isso que ela está aqui, ela é uma das especialistas, né, brasileiras na cultura afro-brasileira, nessa parte cultural, que leva também a diversidade da espiritualidade. Inclui nesse rol de interesses e de atuações na área de História e de Cultura de Alagoas. Então, ela vem realizando muitas traduções do francês para o português, de obras das ciências sociais, já foi diretora do Instituto de Ciências Sociais, vice-reitora da UFAL, e é uma honra ter você aqui, Raquel, nossa amiga, né, me permita chamar de Raquel, e é uma honra estar aqui recebendo e trazendo seus conhecimentos da antropologia para o nosso programa. A honra é toda minha, Pierre. Então, eu agradeço desde já o convite, essa oportunidade de discutir um pouco, né, sobre a temática da religião e de, com certeza, aprender bastante aqui com vocês. Mas então, Raquel, a gente tem, né, entre muitos estudos que eu peguei lá no seu, né, currículo, alguns me chamaram a atenção, né? Por exemplo, um que está acontecendo agora, que é As Marias, né, um estudo sobre identidade, memória e representações no ofício das rezadeiras, Isso. em Delmiro Gouveia, e alguns mais antigos, entidades rituais em trânsito simbólico, uma análise dos Exus no contexto afro-brasileiro e nas sessões de descarrego. Esse já é que você foi coorientadora na Universidade Federal de Pernambuco. E se não há sacrifício, não há religião, se não há sangue, não há Xangô. Um estudo do sacrifício no Palácio de Iemanjá, também uma dissertação de mestrado que você foi coorientadora na Universidade Federal de Pernambuco. Então, quer dizer, você tem uma grande experiência nessa parte. A gente começou a discutir no primeiro programa um pouco sobre esse sincretismo religioso, temos algumas perguntas que você vai esclarecer mais ainda, mas eu queria iniciar perguntando a você, antropóloga dentro da academia, como você vê as manifestações de espiritualidades, de religiões e as mudanças que ocorrem nelas ou culturalmente na inicial ao longo do tempo? Veja, a religião ela é um tema clássico, né, na antropologia,
como outros temas também, exemplo do parentesco. E como um tema clássico, ela tem atraído a curiosidade e a atenção dos pesquisadores da área, né, desde os primórdios da ciência antropológica, ainda no século XIX, quando a antropologia era então dominada pelo chamado paradigma evolucionista. Então, nesse período do século XIX, os estudos clássicos, por exemplo, de James Frazer, que era um pesquisador inglês, resultariam numa obra importante, né, dentro da antropologia, chamada O Ramo de Ouro, que foi iniciada em 1819 e foi escrita em 13 volumes. Essa obra, ela apresenta a concepção que Frazer, né, o autor, então ele tinha da magia, da religião e da ciência como uma sequência evolutiva em marcha, né? Nessa concepção, então, a magia seria uma forma primeira de ciência, vamos dizer assim, né, que deu lugar depois à religião, e com essa religião também ao sacrifício, que só pouco a pouco, de forma lenta, vai se apurando e se espiritualizando, né? E seguindo esse curso evolutivo, chegaríamos depois, então, às concepções e às práticas fundadas na ciência mesmo, né? Então, na verdade, o que a gente observa hoje é que religião e magia, elas não eram, como naquela época eram vistas, como etapas, né, de um processo, de um fenômeno. Mas elas coexistem ainda hoje, magia e religião, desde sempre, né? Então, mas sob esse viés, o que é interessante observar é que no surgimento da antropologia, a magia e depois a religião são compreendidas como formas de acesso ao conhecimento, né? Formas de aprender e de compreender o mundo e de problematizar mesmo o papel do homem no mundo, né? E ela continua sendo ainda hoje a religião isso, né? Então, a religião como tema de investigação, ela nunca saiu do interesse, né, do horizonte de interesse da pesquisa na antropologia, e não só da antropologia, eu diria, né, mas da sociologia também, né? Então, são muitos os estudos e são muitos os estudiosos sobre esse tema no campo amplo das ciências sociais, desde o surgimento das ciências sociais até hoje, né? Eu mesma sou uma pesquisadora que me incluo nessa área com uma modestíssima contribuição, né? Ou essa, eu posso dizer, é uma das minhas áreas de interesse na antropologia. E você disse uma coisa que me chamou a atenção aí, né? Que esses aspectos da magia, e daí a gente poderia trazer o que a gente falou no programa passado sobre um horizonte civilizado, quem sabe, né, que você sai das tribos, começa a ter um ensino, e você tinha as pitonisas, né, você tinha, e essas pessoas, inclusive, sobre a influência de um espírito, elas ensinavam, né, o aprendizado. É nesse sentido, né, o que eles diziam, o que eles davam de conselho para os guerreiros, para os reis, né, inclusive muitas vezes dando aulas para a nobreza, né, atribuindo esse conhecimento a entidades espirituais. É nesse sentido que você coloca essa questão do aprendizado e da magia, né? Eu acho que dentro do campo, né, da antropologia, quando esses estudos aparecem, sempre a figura religiosa, do chefe religioso, do sacerdote, do mago, enfim, do que for, dependendo, né, da expressão cultural daquela religião, ele costuma ser essa figura aglutinadora, né, e essa figura de orientação, né, de referência para o grupo ao qual ele faz parte, né? Então, guarda essa dimensão do conhecimento, né, da orientação. Muito bom. E a gente sempre, quando a gente iniciou o programa Ciência e Espiritualidade, Delza, né, e eu, a gente teve sempre um cuidado muito especial em relação à dicotomia da ciência atual com a prática da espiritualidade, independente da bandeira religiosa ou proselitista. E a gente vê que a universidade ela tem uma certa resistência em relação a quando você fala de espiritualidade. E daí eu queria que você trouxesse qual é a experiência que você tem, né, com as religiões dentro da Universidade Federal de Alagoas, que você teve, que você tem, e como você pode nos colocar. Existe essa dicotomia do ponto de vista do público pesquisador, dos alunos, né, ou só nas ciências sociais você já tem uma entrada maior nesse campo de pesquisa, ou de extensão, ou de ensino também? Então... essa temática, né, da religião, ela é muito
frequente ou mais frequente em algumas áreas do que em outras, né? Embora a gente veja que mesmo em áreas das ciências chamadas ciências duras, né, a gente vê a preocupação, a busca, a associação da ciência com a espiritualidade, né, na física e em outras áreas. Mas nas ciências humanas, particularmente, nas ciências sociais, isso é um tema bastante frequente, né? Quando eu retornei do meu doutorado, né, quando fui estudar cultura alagoana, eu decidi iniciar uma linha, isso para falar da experiência da universidade, né, uma linha de pesquisa sobre o afro-brasileiro, lá na UFAL. Essa decisão, né, essa vontade, ela veio motivada por uma constatação que já era feita por alguns pesquisadores e feita por mim mesma também durante a minha própria pesquisa, né, que resultou na minha tese, de que em Alagoas havia e há ainda, né, uma espécie de vácuo no que se refere ao estudo sobre as religiões afro-brasileiras, né? Diferentemente do que acontece em estados vizinhos, como Pernambuco, como a Bahia, onde essa produção é bastante expressiva, né? Então, damos início a uma pesquisa longa que visava, inicialmente, mapear as manifestações da religião afro-brasileira, inicialmente em Maceió, depois podendo se estender, né, para o estado de Alagoas. Englobava a religião, mas não somente religião, né? Outras manifestações da cultura afro-brasileira também estavam ali em jogo, né, no rol de interesse dessas pesquisas. Por exemplo, as manifestações lúdicas da cultura popular, né, os folguedos, a linguagem, etc., né? Então, a gente trabalhou com esse patrimônio material negro alagoano por mais ou menos 10 anos, mais ou menos 2003, 2013, e continuamos hoje ainda em menor escala, né, porque dividindo os nossos interesses de pesquisa com outros temas, mas dessa imersão nesse universo do afro-brasileiro resultaram muitos trabalhos de conclusão de curso de estudantes na área das ciências sociais, participações em congressos, realizações de debates, né, e um estreitamento também acadêmico interessante com o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, o NEAB, da nossa universidade, né, que é um dos núcleos de estudos afro-brasileiros mais antigos do país, e que resultou na organização de uma publicação sobre a temática afro-brasileira e afro-alagoana, chamada Culé Culé, né, que era organizada por mim e por mais 2 professores da universidade, o professor Bruno César Cavalcante, do Instituto de Ciências Sociais, que é o instituto que eu faço parte, e pela professora Clara Suassuna, do curso de História, que, na ocasião, também era diretora do NEAB, UFAL, né? Então, tivemos a oportunidade de fazer 4 números dessa publicação, que era preferencialmente dirigida, então, aos professores do ensino médio, de aqui de Alagoas, né? E que, na ocasião, se ressentiu muito da falta de material didático para trabalhar com seus alunos, né? Naquele momento, a gente estava às voltas, então, com o cumprimento daquela Lei 10.639, era uma lei de 2003, né? Que criava a obrigatoriedade do ensino da história e da cultura afro-brasileira para os estudantes do ensino fundamental, né? Então, os textos da Culé Culé, dessa publicação, eles versavam sobre assuntos variados, né? Religião, educação, língua, direitos da população negra, etc., né? Com essa finalidade. Outras iniciativas, né? Outras interações interessantes aconteceram também decorrentes do interesse pelo afro-brasileira, né? Como um curso de extensão que a gente conseguiu realizar com os mestres de capoeira aqui de Alagoas, né? Onde os mestres, durante uma parte do curso, foram alunos, noutra eles foram professores, né? Essa foi uma ação do nosso Instituto de Ciências Sociais, através do laboratório que eu coordeno, o LAC, né? Esse laboratório da Cidade do Contemporâneo, junto com a Federação de Capoeira daqui do estado de Alagoas, né? Então, do envolvimento dos estudantes, né, ao longo desses anos de pesquisa, e também no desdobramento que essas pesquisas trouxeram, resultou que alguns desses alunos depois enveredaram, né, em cursos de mestrado, em cursos de doutorado, com a mesma temática do afro-brasileiro, e alguns deles também hoje já atuam na educação aqui em Alagoas, no ensino fundamental, mas também no ensino superior, né? Então, naquela época, a gente estava muito assim envolvido com a discussão sobre as cotas também, né, as cotas para afrodescendentes na UFAL. E a gente trabalhava também muito com estudantes cotistas, em ações de pesquisa, em ações de extensão, né? Era uma ação acadêmica, mas era também uma ação política, porque se tratava de garantir que a implantação dessa política de cotas acontecesse com sucesso, de uma maneira satisfatória, positiva, de grande aproveitamento para os nossos estudantes. Então, foi um pouco por aí, né, que
aconteceu a minha inserção nesse campo de estudo afro-brasileiro em geral e da religião afro-brasileira, particularmente no que se refere a esse campo alagoano, né? E pelas mesmas razões políticas e de reconhecimento, quando eu estive, né, vice-reitora da UFAL, de 2011 a 2015, os representantes da religião afro-brasileira, eles passaram a integrar o chamado culto ecumênico que a UFAL realizava, né, no final do ano, que antes acontecia com a presença de outras religiões, mas não com a representação do povo de santo, né? Então, foram coisas assim que derivaram, né, desse mergulho, vamos dizer, nesse universo do afro-brasileiro. E, assim, como a gente pode denominar, ao prisma da antropologia, visto tudo isso que você diz, como é essa diversidade religiosa, né? Como é a diversidade religiosa brasileira, e avaliando de uma forma histórica e de afirmação social? Como que isso se deu, né? Essa questão dessas religiões, dessas manifestações de espiritualidade, né? Que na verdade é o título do nosso programa, né? As bases da espiritualidade no Brasil. Como isso aconteceu, essa diversidade? Muito bem. A diversidade religiosa no Brasil, ela é um fato, né? Ela é um dado de realidade, né? Aqui no nosso país se juntaram diferentes orientações religiosas, acrescidas depois de formas sincréticas, misturadas, né? E que se encontram diretamente associadas ao processo mesmo de formação da sociedade brasileira e depois ao processo de transformação dessa sociedade brasileira, né? Quer dizer, quando os portugueses chegaram aqui ao Brasil, né, em 1500, encontraram já muitos grupos indígenas de diferentes etnias habitando aqui o território, né? Esses índios, evidentemente, tinham suas crenças, tinham seus deuses, tinham seus ritos, né? Mas como eles viviam de maneira tão radicalmente distinta, diferente da maneira portuguesa de viver, os portugueses duvidavam até da humanidade desses índios, né? Então, eram de fato gente, tinham alma, né? Eram perguntas que os próprios colonizadores se colocavam, né? Ou eram selvagens, né? Animais vivendo em estado de natureza. Os portugueses costumavam dizer que os índios não conheciam o F, o R e o L, né? Quer dizer, o F de fé, eles não conheciam, o R de rei, não conheciam autoridade, né? E o L de lei, né? Então, eles costumavam dizer isso, mas simplesmente porque eles não enxergavam as crenças, né? Nem a organização social e política desses índios, nem os costumes que regulavam a vida desses índios, porque os portugueses... nem buscaram entender, né? Nem buscaram entender. Exatamente, porque eles estavam reféns um pouco não, eles estavam completamente reféns de um olhar etnocêntrico, né? De um olhar apto a enxergar apenas o seu próprio modelo de religião, o seu próprio modelo de organização política, né? Então, por isso, todo o esforço dos jesuítas em catequizar os índios, né? De salvar essa massa de pessoas, né? Salvar para Deus, né? E até porque também a empresa colonial ia em busca de riquezas, mas ela ia também em busca de almas, né? Quer dizer, a empresa colonial, ela era assim um empreendimento tocado conjuntamente entre coroa e igreja, né? Você vinha as cruzadas, né? Você vinha já, né, posteriormente, né? Já no processo mesmo aqui da descoberta do Novo Mundo, né? Essas almas eram interessantes para a igreja, esse cultivar de almas? Sim, porque era assim o trabalho da catequese, né? Era você retirar das trevas, da ignorância, né? E do desconhecimento de Deus, uma massa expressiva de pessoas e encaminhá-las ao caminho da salvação, né? Então era uma missão isso aí, né? E a gente aprendeu, se a gente for até 20, 30 anos atrás, a gente aprendeu um pouco assim também a história do Brasil, né? Na necessidade, houve a necessidade de catequizar os índios. Exato, fazer esse favor aos índios, né? Que viviam presos na escuridão. Então, nesse processo de colonização do território brasileiro, feito inicialmente pelos portugueses, né? Como os índios não se prestaram ao trabalho escravo, né, da plantation, então ainda no século XVI começaram a chegar no Brasil as primeiras levas dos negros escravizados, vindos do continente africano, né? Quer dizer, inicialmente e até o final, inicialmente eu digo no século XVI e até o final mais ou menos do século XVIII, a gente tem a chegada dos chamados negros bantus, né? Esses negros vinham da região da África subsaariana, de países como Angola, Moçambique, Congo, né? Depois chegaram no final do XVIII e durante o século XIX, os negros sudaneses, Jejes, Mina, vindos do Daomé, da Nigéria, da Costa do Ouro, né? Século XIX, você falou, né? Já século XIX, essa última leva, né?
Então, em Pernambuco e, por consequência, em Alagoas, porque Alagoas e Pernambuco até 1817 foi o mesmo território, né? A gente está fazendo esse ano 200 anos de emancipação, né? Quer dizer, em Pernambuco, que era também Alagoas, no Rio de Janeiro, na Bahia, no Maranhão, né? E em outros lugares do Brasil, chegaram contingentes importantes, né, de negros escravizados. Essas cifras, elas não são muito concordantes, né? Fala-se em 5 milhões, por exemplo, de negros transplantados. Durante os 3 séculos ou durante... Fala-se assim, uns falam 5 milhões de negros transplantados para o Brasil até a proibição do tráfico, que foi em 1850, né? Mas como esse tráfico, né, ele não se estancou com a proibição, sabe-se que outras levas de escravos também, há autores que apontam a cifra, por exemplo, de 12 milhões de negros nesse quase 4 séculos de escravidão que o Brasil viveu, né? Bom, cada grupo étnico desse que chegava por aqui, ele tinha suas crenças, ele tinha seus deuses, ele tinha seus ritos. Se for 12 milhões, nós estamos falando numa cidade de São Paulo, né? Pequena São Paulo, né? Nós estamos falando numa ao longo cidade. de 4 séculos, quase, né? Quase 4 séculos. Quer dizer, eu estou dizendo isso por quê, né? Porque é importante que a gente enxergue, que a gente compreenda que não há uma religião africana única, né? Homogênea. Desse pessoal que veio, você está do Exatamente. Pessoas, etnias diferentes, com religiões diferentes também, modalidades diferentes, né? Negros islamizados, que liam o Alcorão e outras, né? Então era uma variedade muito grande no pertencimento dessas etnias, né? Como é um elemento de forte coesão social, uma religião, né? Naturalmente, ela também não desapareceu da vida desses africanos, né? Que chegaram por aqui. Então, eles aqui, transplantados, escravizados, eles tentaram manter essas práticas religiosas, cada um com as suas, né? Apesar de, nessa época, fazer parte da obrigação dos senhores de escravos catequizar esses negros, batizá-los, né? Os que nasciam, casá-los, até quem vinha mais velho. Até quem vinha, de convertê-los, né? De oferecer o serviço religioso, de batizar, de casar no religioso esses escravos, né? Então, a gente vê aí já que com o advento da escravidão no Brasil, né? Um caldeirão de misturas religiosas. Mas essas religiões, só para mim, aí uma dúvida, essas religiões, por exemplo, o candomblé seria uma delas? Ou seria O candomblé é um nome genérico que a gente dá para as religiões de matriz africana associadas à África, né? Depois você tem outras derivações, né? A Umbanda, a Macumba, né? Enfim, que estão mais associadas, menos, quer dizer, a Umbanda, por exemplo, menos associada ao universo africano e mais ao contexto brasileiro, que a gente pode falar um pouquinho disso, né? Então, assim, a gente vê que com a escravidão já existia um caldeirão de misturas, né? De sincretismo bastante adensado com as religiões indígenas, com essas muitas religiões africanas e com a religião católica, que era a religião oficial, né? Daqui da região, a gente, né? Durante o momento, do país inteiro. Durante a evolução histórica, a gente vê, né, o Espiritismo traz isso em relação às 3 revelações, né? Que Moisés seria a primeira revelação no ponto de fazer os povos não serem mais politeístas e ser monoteístas. Nós estamos falando de 800, 900 antes de Cristo, né? E depois Jesus com amor, né, e o Espiritismo como a terceira revelação. Esses povos que vinham da África, eles eram a maioria politeístas? Olha, assim, as religiões africanas, elas têm muitas aproximações com as religiões cristãs, no sentido de que elas admitem a figura de um ser superior, que depois ele numa escala menor, se distribui em vários orixás, por exemplo, como a gente tem nos santos católicos, mas a ideia do Deus Supremo, né, do Olorum, ou do Deus, como a gente pensa, católico, ela existe. Que, inclusive, foi uma das coisas que facilitou essa mistura, essa aproximação de universos, então, uma estrutura... Você poderia falar que, então, essas religiões elas já vieram para o Brasil de maneira monoteísta? Dentro dessa concepção, se você considerar, né, que a existência dessa entidade suprema e depois desse panteão, que numa correlação com os católicos, como a gente tem os santos, a gente teria os orixás, né? Entendi. Mas o caldeirão multicultural religioso brasileiro, ele não para aí não, né? Só para a gente acrescentar outros ingredientes a essa diversidade, né, religiosa, e depois a mistura que ela proporciona, a gente vai ter a chegada do protestantismo com os holandeses no século XVII, né? Porque os holandeses ficam de 1630 a 1654 no Nordeste do Brasil. Então, eles trazem o protestantismo, com os franceses na tentativa de criar uma França Antártica, também no século XVI, né?
E depois esses protestantes que chegaram no 16... Isso mais na parte de Lutero? De Calvino. De Calvino. Então eles vão chegar, botar o pé no Brasil no século 17, mas eles só vão se firmar mesmo enquanto uma orientação religiosa no começo do 19, com a abertura dos portos, né, no Brasil. Então eles vão se estabelecer. Também no 19 a gente tem a chegada do espiritismo kardecista no Brasil, né? Eu estou dizendo espiritismo kardecista porque, para não confundir com outras denominações que depois a gente pode falar aqui, como o baixo espiritismo, por exemplo, que está presente dentro das denominações das religiões afro-brasileiras, né? Então, a chegada do espiritismo kardecista na Bahia, no Rio de Janeiro, né? Ela também adensa esse caldeirão, né, de multirreferencialidade religiosa. A gente vai ver já um embate registrado na Bahia, né, no início da reação, vamos dizer assim, da Igreja Católica, né, que vai publicar a pastoral contra os erros perniciosos do espiritismo, né? Isso aí você deve conhecer muito melhor que eu, que foi da autoria do então arcebispo da Arquidiocese de Salvador, Manuel Joaquim da Silveira, já em 1867. 1867, Mas isso daí ele estava, quando ele fala, porque na verdade o termo, e daí obviamente que a gente sempre deixa claro aqui no nosso programa, que o primeiro programa é um programa que eu e Delza fazemos à luz do espiritismo, e o segundo programa a gente sempre tem um convidado para a discussão dessa espiritualidade. Então a gente já falou várias vezes que o espiritista é uma nomenclatura que se criou com Kardec, né, em 1857, através do Livro dos Espíritos, o primeiro livro. E você me disse aqui que em 1867 a gente já tinha esse embate, né? Mas com uma reação. Os espiritualistas e os espíritas ou só? Os católicos, né? Reagindo na figura do arcebispo da Arquidiocese de São Salvador, nesse período, né? Manuel Joaquim da Silveira, reagindo à presença, à chegada ou à receptividade que o espiritismo, que o kardecismo estava tendo no Brasil, né? Porque ele tem essa reação em 1867, publicando esse contra os erros perniciosos do espiritismo, mas em 1860, antes mesmo dessa publicação, já haviam práticas espíritas no Rio de Janeiro, né? Ao ponto que em 1873 é fundada a Sociedade de Estudos Espiríticos, né, o Grupo Confúcio, que depois é transformado, 3 anos depois, em 76, na Sociedade de Estudos Espíritas, Deus, Cristo e Caridade, né? Então, essa prática do espiritismo no Brasil, ela chegou muito associada a uma prática terapêutica e de cura, né? Com fortes laços, por exemplo, com a homeopatia, né? Inclusive caçando os terapêuticos espíritos, né? Os médicos caçavam também. Você tinha disputa no mercado terapêutico, né? Então a gente pode dizer com segurança, Pierre, né, e sem medo de errar, que o Brasil é um país diverso em suas manifestações religiosas, como a gente acabou de falar, né? E que no processo de construção da sociedade brasileira, da identidade nacional, as religiões exerceram um papel muito importante, né? Então, elas também representam, né, uma importante dimensão da vida social, da cultura de um povo, né? As religiões, elas atuam na dinâmica social e na vida das pessoas, porque elas são sistemas morais, né? E são sistemas de práticas sociais que orientam e que interferem a vida em sociedade. Dentro desse contexto, você trouxe toda essa mistura do que chegou no Brasil, né? E daí, o que você poderia dar de exemplo do sincretismo brasileiro, né? Agora nós falando, depois que isso tudo entrou no Brasil, né, o que a gente pode considerar um sincretismo brasileiro? Bom, então vamos falar assim um pouquinho da Umbanda, né? Que é um exemplo interessante de religião sincrética, e principalmente porque no que tange, né, ao nosso programa aqui, ela se sincretiza também com elementos do kardecismo, né? Quer dizer, enquanto o candomblé e a chamada macumba, né, são consideradas religiões africanas, a Umbanda é considerada uma religião brasileira, né? E as lideranças das chamadas tendas, né, que vai receber esse nome de tendas, são mulatos ou brancos de classe média, né, tendo uma cultura branca ou uma mentalidade, vamos dizer assim, mais luso-brasileira do que propriamente afro-brasileira, né? Então a Umbanda surge no Brasil mais ou menos na década de 30 e ela representa a síntese de um movimento assim muito particular da sociedade brasileira, que se refere à modernização, à industrialização e, sobretudo, à necessidade de acomodar uma situação recém-acontecida no país
com o fim da escravidão, né? Então, com a abolição da escravatura, que vai acontecer em 1888, né, com esse fim da escravidão, como lidar com esse negro a partir de agora livre, né? E qual vai ser o lugar que esse negro vai ocupar na sociedade brasileira, recém-ingressa na República, né, um ano depois do fim da escravidão, e em seguida ingressa no século XX, né? Então, o fim da escravidão foi motivado por questões econômicas e da necessidade de formação de um mercado interno consumidor, e ver, né, o fim da escravidão, uma verdadeira desagregação desse universo negro e dessa memória coletiva negra, que é tão bem representada até então pelas tradicionais religiões de matriz africana, como o candomblé, por exemplo, né? Então, essa transformação da sociedade, ela vai promover também uma transformação dos símbolos, das referências religiosas, né? Então, no domínio assim, das crenças religiosas, né? A macumba, por exemplo, né? Ela vai representar essa desagregação de memória coletiva africana, né? Com a religião se tornando magia, né? Então, a macumba, ela vai corresponder a uma marginalização do negro numa sociedade de classes em formação, né? Onde esse negro tem um lugar de desprestígio. Mas a macumba seria uma religião, então? Seria uma religião, né? Que depois ela é suplantada, ela não é umbanda, né? Porque ela mantém ainda as suas referências muito vinculadas ao universo africano, e a umbanda, ao contrário, ela vai se firmar num outro tipo de referência, né? Então, pode falar assim, né, dando um pequeno salto aqui, né, que na chamada Era Vargas, por exemplo, né, que corresponde mais ou menos a esse período do surgimento da Umbanda, dessa religião nacional, né? Então, a Era Vargas, iniciada em 30, ela é um demarcador de águas importante para esse momento, né, do qual a gente está falando aqui, porque ela vai representar a ruptura com o passado, que trazia ainda elementos coloniais, né, que vai representar a consolidação de um movimento que já vinha se esboçando desde o 19, né, que era a urbanização, a industrialização e a constituição dessa sociedade de classe, né? Então, os polos de produção, o que é que está acontecendo nessa época? Os polos de produção econômica, os polos de produção do poder político se deslocam da zona urbana para as cidades, né? E um mercado interno consumidor se cria. Então, é nesse contexto aí que surge a Umbanda, um contexto de desagregação dessas antigas tradições afro-brasileiras associadas à África, né? E a sua reinterpretação, a sua normatização, a sua codificação, né? Então, como é que vai acontecer esse processo? Ele se dá, né, de uma forma interessante pelo embranquecimento das tradições afro-brasileiras, isto é, assim, pela assimilação, né, de valores impostos pelos brancos e afastamento de tudo aquilo que era considerado negro, né, que é um movimento que se dá também pela valorização do indígena em detrimento do negro, né, movimento que vem se firmando desde o século XIX, através do romantismo, por exemplo, que pintava a imagem de um índio idealizado, né, porque a partir da independência do Brasil, por exemplo, 1822, né, o problema da identidade nacional se coloca, né? Quem é o brasileiro? Quem é esse brasileiro dessa nova nação independente, né? Então, há nesse momento um desejo muito maior de se identificar com o índio do que com o negro, que está muito colado naquele passado recém-escravista, né, do qual ele se libertou. Então, como eu ia dizendo, né, o processo de desagregação dessas antigas tradições afro-brasileiras, né, e de sua reinterpretação se dava pelo embranquecimento dessas tradições afro-brasileiras e se dava também pelo empretecimento, né, de práticas kardecistas. Isso aí, tá. Dizer, isto é, né, o movimento de uma camada social branca e indo em direção às crenças tradicionais afro-brasileiras, mas não no sentido de uma valorização dessa tradição afro-brasileira, mas de sua aceitação. Simplesmente, né? Quer dizer, a gente não pode dizer que é um enegrecimento da cultura branca, no sentido de que fosse uma busca por uma essência negra, mas de um empretecimento, quer dizer, um movimento mais superficial, associado mais à cor, né? E que vai acontecer de acordo com a pertinência e com a conveniência de uma cultura branca, né? Então, na Umbanda, a gente tem a presença de elementos da região africana, do espiritismo kardecista e do catolicismo, que é a religião oficial, né? Então, a Umbanda é uma religião de síntese,
E uma quando, realização de assim, negociação social. Em data, a Umbanda ela começa a se formar como religião no século XX já? No século XX, né? Os seus primeiros movimentos nos anos 30, né? E isso vai no crescendo, né? Por que isso acontece? Né? Dentro do universo negro, por exemplo, os chamados negros bantus, aqueles que vieram do século XVI até o final do XVIII, né? Eles são os que tendem mais a sincretizar com maior facilidade com os kardecistas. É isso que dá, essa associação que dá o nascimento ao que se costuma chamar de baixo espiritismo. Mentira, só para a gente, né, dúvida minha também. Os negros bantus em relação à região geográfica deles. E é um grupo linguístico também em África, né? Um grupo com mais de 400 línguas. Tá. Né? Mas aqueles negros que vinham do Congo, que vinham de Moçambique, Os que vinham de Angola. Os negros que vieram depois, eles os sudaneses, aí vinham da Nigéria, da Costa do Ouro, né? De outras regiões. Então os bantus eram quem mais utilizavam essa mistura. Eles tendiam mais a se sincretizar. Eles já eram povos misturados desde a África. Eram povos colonizadores, né? Então, eles eram mais plásticos nesse sentido, né? Eles se davam mais à mistura. Então, quando eles se associam, né, com elementos do espiritismo kardecista, dá nascimento a isso que se costuma chamar de baixo espiritismo. Por isso que eu estou aqui distinguindo espiritismo kardecista, porque dentro desse universo das religiões afro-brasileiras, a gente encontra essa denominação de baixo espiritismo, né? Então, essa afinidade, né, que a gente vai observar desses cultos bantus, mais fácil de sincretizar, e o espiritismo, provém do fato de que, nesse grupo, né, a religião se fundamenta principalmente no culto dos antepassados. Quer dizer, o fato das duas religiões trabalharem com a ideia de mediunidade aproxima os universos, né? São religiões mediúnicas, né? Outra coisa que aproxima essas duas religiões é a orientação terapêutica, né? Então, assim, na Sociedade de Estudos Espíritas, Grupo Confúcio, né, essa do Rio de Janeiro, essa palavra de ordem, sem caridade não existe verdadeiros espíritas, levou a essa prática da homeopatia e a dos passos para os doentes, e isso se acentuou e se fortaleceu ainda mais quando esse grupo se dissolve e forma a Sociedade dos Estudos Espíritas, Deus, Cristo e Caridade, né? Por outro lado, um dos sentidos da palavra Umbanda é a arte de curar. Então, nesse sentido terapêutico também, essas duas orientações, elas se aproximam, né? Existe um sociólogo chamado Renato Ortiz, né? Um pesquisador da Umbanda, que escreveu um livro importante chamado A Morte Branca do Feiticeiro Negro, Umbanda e Sociedade Brasileira. Ele vai assinalar um episódio, né? Vai dizer que Benjamin Figueiredo, que era um contador de profissão, né, neto de franceses, ele foi um dos primeiros kardecistas a iniciar o movimento do chamado empretecimento, que eu disse aqui, né, que é o que a gente falou agora há pouco. A avó de Benjamin Figueiredo, ela trouxe o kardecismo da França, né, o que faz com que o Benjamin inicie sua vida religiosa já trabalhando na mesa, né. Num certo dia, o Benjamin Figueiredo recebe o espírito do caboclo mirim, um índio brasileiro, né, o que vai impossibilitar ele de continuar aquele trabalho, né, com os kardecistas, que vão recusar esse gênero de espírito por considerá-lo inadequado para desenvolver esse progresso da humanidade, né? Então, Benjamin Figueiredo abandona a mesa e funda, em 1924, a Tenda Espírita Mirim, no Rio de Janeiro. Então, veja que isso daí, então, quer dizer, ele era da federação? Ele trabalhava na mesa, né? Trabalhava na orientação kardecista, até que um belo dia ele recebe esse espírito, né, do caboclo mirim, um índio brasileiro. Então, a partir daí, torna-se incompatível, né, esse diálogo aí, e ele termina saindo e fundando em 1924 essa Tenda Espírita Mirim, no Rio de Janeiro, né? A partir daí, muitas outras tendas são fundadas no Rio de Janeiro e em outros estados do país, né? Em 1939 já se funda a Federação Espírita de Umbanda, no Rio de Janeiro. Quando você trouxe Getúlio Vargas para a nossa discussão, e Getúlio, eu não sei se você... Na verdade, eu não consegui pegar a fidedignidade bibliográfica disso, mas ele teve um momento que ele quis fechar os terreiros, né, Getúlio. Houve esse momento? Acho que nos anos 50, já depois, né, isso consegue acontecer dentro da lei, né? Então,
embora que os terreiros tenham uma história de perseguição, Pierre, Sim, muito anterior, mesmo quando a lei favorecia a prática livre dos cultos, havia perseguição. Mas há nos anos 50 também uma proibição de funcionamento. Isso é interessante, porque essa ela porque na verdade Getúlio ele quer fechar todos os centros espíritas. Faz com que o presidente da federação na época vá até ele e peça uma audiência no Rio de Janeiro e traga a ele e explique o que é o espiritismo, né? A origem da palavra espírita, do espiritista, e realmente Getúlio fica fascinado, né, com o teor científico do espiritismo. E daí ele passa a então fechar os terreiros afro-brasileiros, de manifestações espiritualistas afro-brasileiras. E nesse momento, essas instituições, elas se denominam como centro espírita, para que elas não fossem fechadas. Então hoje você tem, em pleno século XXI, ainda centro espírita Caboclo, centro espírita Pena Branca, centro espírita, que na verdade traz um pouco desse momento ali na década de 50, não me lembro exatamente a data, em que haveria, que você também traz historicamente, o pedido do fechamento dos terreiros, que foi depois dessa conversa, porque na verdade ele veio para fechar todas as manifestações espiritualistas que falassem em reencarnação. E daí foi o presidente da federação, trouxe toda a história da Federação Espírita do Brasil, e Getúlio então começa a caça não aos terreiros, não aos centros espíritas, mas aos terreiros. Então daí os terreiros eles se autodenominam centro espírita. E isso faz com que nós tenhamos, né, nossos ouvintes não são só espírita, uma confusão muito grande, como se a Umbanda, ou como se ela fosse uma ramificação do espiritismo. Isso foi até a pergunta do André, que é um diácono de São Paulo, do último programa, que ele falou, as afro-brasileiras são uma ramificação? Então, a minha pergunta para você, depois a gente volta no que está falando, dá para considerar que a afro-brasileira é uma ramificação? Não, eu não diria que, né, que o espiritismo kardecista é uma ramificação, né? A simples crença em espíritos não transforma essas religiões em duas coisas semelhantes, né? O que há são apropriações, né, do universo kardecista pelo pessoal da Umbanda, né? Como eles se apropriam também de elementos do afro-brasileiro, como eles se apropriam de elementos do catolicismo, porque ela é essa religião de negociação, de síntese, né? E isso faz parte do processo de aceitação dessa religião, né? Dialogar e transitar nesses vários universos religiosos, né? Então, em 39, a gente tem no Rio de Janeiro criada essa Federação Espírita de Umbanda, né? Em 41 se realiza o primeiro congresso umbandista no Rio de Janeiro também, com a finalidade de estudar a religião, de codificar, né, os seus ritos. Surgem também os primeiros livros descrevendo os dogmas, descrevendo os ritos, a moral religiosa da Umbanda, né? E aí vai sendo crescente a divulgação dessa nova religião. Mas desde a sua introdução no Brasil, o espiritismo kardecista teve muito sucesso como religião. É o que pelo menos traz, né, os elementos aqui do Renato Ortiz. O João do Rio, um cronista importante, né, no Rio de Janeiro, que escreveu um livro, As Religiões do Rio, ele vai observar na época que das 96 revistas espíritas existentes no mundo, 56 são de tiragem europeia e 19 já são de tiragem brasileira, né? Então, essa dimensão terapêutica, mais do que a dimensão científica, é o que vai inicialmente fazer mais sucesso no Brasil entre essas classes menos favorecidas economicamente. Sim, e eu acho que esse é na verdade, quando entra no Brasil o espiritismo, a gente tem uma sociedade com sede de conhecimento, né? A gente é o período 1857-1860 que você tem o período de Dom Pedro II, que na verdade faz um grande up no Brasil em relação à cultura. Então, o espiritismo ele entra no Rio de Janeiro, você falou, né, do Confúcio, do centro, que ele, na verdade não era um centro, eles estudavam o espiritismo. Sim. Sem avaliar ainda a parte espírita e sem avaliar propriamente dita a parte de religião. Eles discutiam, porque na verdade, se você for fazer uma análise, só para você ter uma ideia, o espiritismo surge com as mesas girantes, né, que aconteciam em Paris, né, e Lyon também. Por volta de 1853,
ou seja, um ano antes de Kardec começar a tomar contato com os eventos que culminaram na doutrina espírita, as mesas dançantes já aconteciam no Brasil. O Jornal do Comércio do Rio de Janeiro, de 14 de junho de 1853, o Diário de Pernambuco, de 2 de julho do mesmo ano, e o Cearense, nas edições 3 a 26 de julho do mesmo ano, foram alguns dos periódicos brasileiros, olha só que loucura, que noticiaram as maravilhas das mesas no Brasil. Isso. Depois a gente entra no Brasil em 1860 com os cariocas, né, estudando, mas na verdade quem fez o espiritismo ser religião e até a questão da terapêutica, a gente não pode esquecer historicamente, foi na Bahia, foi na verdade o grupo baiano de Teles de Menezes, que esse tem um papel fundamental, inclusive. Só para você ter uma ideia, deixa eu só ver aqui, fazer minha colinha aqui. Ele é citado nas obras de Kardec, né? Ele é citado nos periódicos de Kardec, e Kardec começa a se corresponder com Teles de Menezes. E ele é caçado pela Igreja Católica, né? E ali já havia na Bahia muito sincretismo, e há também a primeira grande confusão entre espiritismo e o sincretismo brasileiro na Bahia, através do grupo de Teles de Menezes. Então, é só historicamente para... E entrando no século XX, a gente tem uma coisa interessante também que aconteceu, né? Que foi em 1912, né? Que aconteceu em Alagoas. Sim, a gente tem em Alagoas um momento, 1912, emblemático, né, em termos de intolerância religiosa, né, que é o que a gente chama de quebra dos terreiros, né, onde, com o fundo político das eleições para o governo, né, onde Euclides Malta, que já era então governador há um certo tempo, disputava as eleições com Fernandes Lima, né? E Euclides Malta, naquela ocasião, ele era um governador que ele se entendia bem com o pessoal do Povo de Santo, ele frequentava terreiro, ele ali naquele papel dele de político transitava, né? E essa aproximação de Euclides Malta com os terreiros foi usada contra ele, né? Foi usado contra ele por Fernandes Lima, né? Numa Maceió pequena, provinciana, intolerante, né? Uma Maceió predominantemente católica. Houve então essa quebra, né? Onde todos os terreiros foram destruídos, as imagens foram quebradas, né? Muita coisa foi juntada na rua para tocar fogo. E o que sobrou desse massacre constitui hoje a coleção Perseverança, né, que está lá no nosso Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas, o IGAL. Essa coleção Perseverança, ela é um documento desse movimento de intolerância de 1912, do que sobrou, então, desse quebra-quebra. E teve muita morte, né, na época. Teve muito espancamento, sobretudo, né, e muita vergonha pública, né? Eles botavam as pessoas para andar na rua com coisas do ambiente sagrado deles, né, objetos rituais, dizendo: eu sou macumbeiro, eu sou isso. Quer dizer, as pessoas eram humilhadas. Então foi uma coisa assim, para dar um cala-boca geral, né, nessas manifestações. Por conta disso, durante muito tempo também, Maceió, né, e Alagoas viveu práticas muito intimidadas, né, e muito abafadinhas dessa religião afro-brasileira, que só recentemente vem ganhando uma visibilidade, né, em função até das políticas públicas de valorização da cultura afro-brasileira, da religião afro-brasileira, dos próprios afrodescendentes, né? Então, isso tem trazido mais, ajudado a botar a cabeça de fora, né? Mas, durante muito tempo, se viveu essa situação, né, que perdurou de uma maneira muito difícil, né, para a comunidade do Povo de Santos se expressar religiosamente. E daí você tem um fortalecimento dos povos de Santos no interior do estado, não é isso que acontece? Eles migram para o interior ou não? Na verdade, essa ação ela se estendeu depois da capital para alguns municípios do interior, né? Então, a onda da intolerância ela se estendeu também, né? Isso ficou mais ou menos uma realidade, né, oprimida no estado como um todo, né? Então vamos fazer rapidinho, escutar a Paz pela Paz, e voltamos daqui a pouco
falando um pouquinho da intolerância religiosa, né? Em mim, se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, tenho a grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor. Paz pela paz, pelas crianças, paz pela paz, pelas florestas, paz pela paz, pela coragem de lutar. Paz pela paz, pela justiça, paz pela paz, a liberdade, paz pela paz. Voltamos, todo mundo tomou sua aguinha, já deu para, né, a gente rapidamente voltando, tem que ter muito que conversar aqui com a professora Raquel Rocha, antropóloga, falando sobre as bases da espiritualidade no Brasil. Raquel, a gente conversou bastante aqui, né, sobre a questão do sincretismo e qual é essa aproximação que existiu entre o espiritismo, né, e esse sincretismo. A gente já falou alguns momentos históricos, primeiro de Telles de Menezes, a confusão, depois de Getúlio Vargas, mas me diga em relação ao processo da espiritualidade, qual que é a aproximação entre esse sincretismo e o espiritismo? Veja, a gente falou, né, dessas apropriações que a Umbanda fez de outros universos religiosos, entre eles do universo kardecista, né? Mas é importante que a gente diga que o espiritismo kardecista, ele se distingue, né? Não preciso nem dizer isso aqui, mas para os nossos ouvintes, né? Dessas práticas mágico-religiosas negras e do chamado baixo espiritismo, em que pesa esse nome espiritismo, né? Então, o que é o baixo espiritismo, assim, para a gente? O baixo espiritismo, porque na verdade eu nunca tinha ouvido falar. Você colocou. Isso é um termo muito comum dentro do ambiente do afro-brasileiro, né? Tá. Dessa fusão é quando há esse empretecimento que a gente falou, né, do kardecismo e dos certos usos, né, dos elementos do kardecismo dentro das religiões da macumba, por exemplo, né? Então, mas quando um espírito de preto velho se aproxima, por exemplo, de um diretor de sessão, no geral, né, do espírito kardecista, no geral ele é doutrinado para que ele possa continuar o seu caminho na escala espiritual, né? Ele não é confundido com o espírito de luz, né? Ele, como o espírito de um médico, o espírito de um sábio, né? Por exemplo, uma vez que no universo kardecista, me parece, ou a pouca leitura que eu tenho, né, a partir de alguns autores da antropologia, a cultura do espírito ela vai corresponder à cultura do próprio médium. Sim. Né? Isso. Então, a Umbanda... você me falou uma coisa aqui enquanto a gente estava. Continuar falando, mas eu queria que você colocasse nessa fala um pouco a questão dos sacrifícios. A gente viu que o sacrifício surge lá no horizonte primitivo, no horizonte agrícola, quando começa a acreditar o mito agrário, né? Então você fala que as pessoas são filhos de deuses, né? Começa o fetichismo, né? Começa os processos ritualísticos de doar bichos e vidas de bichos para santos, né? Para esses orixás. Você me disse aqui, enquanto a gente estava em off, que a Umbanda não tem esses sacrifícios, né? Esses sacrifícios, eles fazem parte das religiões tidas de tradição africana. O candomblé, por exemplo, você tem o sacrifício de animais, né? E isso tem uma função, né? Além de agradar, né? De reverenciar o orixá, né? O orixá X, que é ao qual você está devendo ou fazendo uma obrigação para ele, né? Esse sacrifício também, ele alimenta o povo de santo, né? Com aquela carne. Então, geralmente, o que é que acontece? As partes que vão ser doadas ao orixá
são as partes que geralmente não se comem, não são aquelas partes que são valorizadas, né? Então, são as vísceras, são os chifres, são os pés, porque a carne, ela vai ser preparada e ela vai ser compartilhada na festa, né? Mas a Umbanda, ela tem outra dinâmica, né? Como ela se afasta desse universo africano, ela quer separar disso, né? Ela vai valorizar outro tipo de referências, né? Então, apesar da Umbanda ela ser bastante variada, né? Tem nomeações inclusive diferentes, Umbanda tradicional, primado de Umbanda, Umbanda de nação, Umbanda mista, Umbandomblé, tem muitas denominações diferentes. O Xangô, ele é caracterizado por que movimento? O Xangô é uma denominação que a gente dá aos cultos aqui de Pernambuco e Alagoas, né? Tá. O Xangô, ele é um orixá do panteão, né, africano, mas ele é também um sinônimo para o próprio culto. Tá. Né? E para o Xangô, como eu vou para aquele terreiro, eu estou indo para o Xangô, né? Então ele é um termo Mas assim. ele seria mais da Umbanda ou de um sincretismo Umbandomblé? Ele está mais vinculado ao candomblé, né? Tá. Ele está mais vinculado ao candomblé. Embora apareça dentro da Umbanda também as denominações de Xangô, embora esses orixás não desçam, né, como entidades na Umbanda. Esses espíritos que são ligados à matéria, obviamente que eles regem, a gente acabou no início do programa, falou do carnaval da energia, e a gente tem que falar também desses espíritos que vão buscar essa energia vital desses animais, né? Eu, como médico veterinário, né, a gente tem uma certa experiência e atendemos na região do Xangô os cavalos de carroça, né, na região da Lagoa. E uma vez, só para... Essa história é uma história que me chamou muita atenção. A gente tinha uma égua que estava quase morrendo com uma doença gastrointestinal e eu tinha que fazer a eutanásia dessa égua. Só que o carroceiro falou, o senhor pode fazer a eutanásia, só que o senhor vai ter que fazer a eutanásia e me mostrar o que tem dentro, porque ela já estava quase morrendo. E eu topei de antemão isso, né? E eles me levaram para a floresta e eu não sabia. E realmente a gente que tem uma mediunidade pequena, mas tem, a hora que eu vi, né, esses espíritos se aproximando, eu não conseguia respirar, porque realmente a quantidade de espíritos, ainda vampiros, né, daquela coisa, era muito grande. Então a gente vê primeiro um afastamento, né, em relação, né, a essa questão dos coisas, a relação do conhecimento do espírito e a relação do estudo, para que você diferencie o que é mediunidade de Kardec através da razão e o que é mediunismo, que é a manifestação de espíritos através de nenhum conhecimento racional. Eu acho que essa é a grande diferença, né? Mas você eu te interrompi. Mas esse episódio, é muito bom ouvir, porque esse episódio foi fantástico, porque e daí eu tive que não deu tempo nem de eu fazer eutanásia. Eu cheguei, a água já veio a óbito. E a hora que eu abri tinha um monte de corda, correntes, tal, ela ia morrer, já tinha estourado o intestino. Mas a condição que ela chega e a sugar, como sugaram a energia, mostra realmente que, né, como ainda nós temos espíritos no nosso ambiente totalmente perdidos, ligados ao material. E é o que nós temos que tomar cuidado nesses dias de carnaval, porque eles nos incitam, eles nos intuem para chegar nessas formas animalescas que são do horizonte tribal e do horizonte agrícola. E a Umbanda, ela também trabalha com essa noção de hierarquia, né? Aliás, assim, em que pese essa diferenciação de várias umbandas, né, esse universo bem ampliado, elas têm coisas em comum, né? Essa diversidade tem traços em comum. Por exemplo, né, o culto a entidades ancestrais e a espíritos associados a divindades diversas, né, que podem pertencer ao catolicismo, que podem pertencer a cultos africanos, a cultos hindus, árabes, né? A ideia de um Deus único e onipresente, Olorum, ou Zambi, né? A crença nas divindades ou orixás, a crença na existência de guias, a crença na imortalidade da alma, na crença nos antepassados, na reencarnação, no karma, tudo isso, né, está presente dentro dos princípios umbandistas, né? A crença na lei da causa e efeito, pela qual os umbandistas se regem também
né, pensando que pagam o bem recebido com o bem e o mal vai ser pago com a justiça divina. O uso do passe, né, que também existe no kardecismo. O Renato Ortiz, esse pesquisador, ele vai dizer que, em princípio, existe 4 gêneros de espíritos que compõem o panteão umbandista, né? Certo. E que podem ser agrupados em 2 categorias, esses 4 gêneros. Os espíritos de luz e os espíritos chamados das trevas, né? Esses espíritos de luz seriam caboclos, preto velhos e crianças, que formariam... Os hereses, né? Que chamam o hereses, não é? Os hereses, mais dentro de uma denominação do candomblé, né? Tá. Então, pretos velhos, caboclos e crianças seria o chamado triângulo da Umbanda. E os Exus seriam os espíritos das trevas, né? Então, essa divisão, a gente pode ver que ela corresponde à concepção cristã, né? Da dicotomia do bem e do mal. Quer dizer, enquanto os espíritos de luz, eles trabalham unicamente para o bem, os Exus, na ambivalência que eles trazem, eles podem realizar tanto o bem quanto o mal, né? Mas eles representam, sobretudo, essa dimensão das trevas. Eles vão fazer parte da chamada quimbanda, né? Que é a parte negra, que é a parte, vamos dizer, do mal, entre aspas, né? E a Umbanda seria a parte do bem, a magia branca, entendeu? Então, há também essa divisão, né? Então, assim, dentro do panteão, né, do umbandista, vem abaixo desse, inclusive a ideia da Santíssima Trindade, né, sim, que é captado do cristianismo, que seria formada na Umbanda por Obatalá, Oxalá e Fá, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas que são entidades com as quais você... Obatalá seria o quê? Seria o Pai. Que seria o Deus único. Na verdade é uma trindade também, né, a ideia da trindade. Tem o Deus único, mas que tem essa capacidade, né, de ser 3, né? Então, Obatalá seria o Pai, Oxalá seria o Filho e Jesus. Fá, o Espírito Santo, né? Então, seria uma espécie de réplica dessa trindade católica, né? Não desempenha um papel importante no sentido de que você não mexe muito com eles, mas isso indica o grau de legitimidade que a religião católica tem na formação do modelo do pensamento umbandista, né? Abaixo deles, então, vai vir essas linhas de Umbanda, que são verdadeiros exército de espíritos, né, que obedece a um chefe, que é um orixá, e esses espíritos têm uma tarefa, como tem no kardecismo, uma missão a cumprir, né, tem uma função. Então, eles trabalham com a ideia de 7 linhas, né, ou 7 vibrações, né, esse também é um termo muito utilizado pelos umbandistas. Então, a linha de Oxalá, de Iemanjá, de Xangô, de Ogum, de Oxóssi, das crianças e dos pretos velhos, né. Então, cada linha vai ser composta de 7 legiões dirigidas por esses orixás principais, né? Que eles não descem enquanto entidades, né? Eles não se manifestam no corpo dos adeptos, esses orixás. O que vão se manifestar são, então, essas legiões, né, que estão associadas a essas linhas. Essas legiões depois vão se dividir em 7 falanges, depois em subfalanges. Então, esse panteão, ele é imenso, né? Então, na linha de Oxalá você tem caboclos, as legiões de caboclos, Caboclo Birajara, Caboclo Aimoré, Caboclo Guarani, etc., né? 7. Na linha de Iemanjá você tem as caboclas, Caboclo Iara, Indaiá, Caboclo Oxum. Na linha de Xangô, diferentes tipos de Xangô, como eu falei, né? Xangô Caô, Xangô 7 Cachoeiras, Xangô Pedra Preta, enfim. Na linha de Ogum, diversos tipos de Oguns. Na linha de Oxóssi, caboclos e caboclas de novo, como Cabocla Jurema, o Caboclo Arranca-Toco. Na linha das crianças, você vai ter Tupanzinho, Luizinho, Damião, Cosme, né? Vai ter as crianças. E na linha dos pretos velhos, você vai ter essa representação desses escravos, né? Pai Guiné, a Maria Conga, o Pai Joaquim. Essas figuras, elas baixam, né? E os médiuns a recebem. Entendi. Né? Então é um pouco assim. E essa ascensão espiritual na Umbanda, ela se faz segundo o mesmo princípio kardecista, né? Da reencarnação sucessiva. Então, essa concepção, ela prolonga, né, essa tradição kardecista dentro da Umbanda. Muito bom. A gente teve uma aula, né, sobre base das espiritualidades no Brasil. E terminando, né, esse programa, batendo um finalzinho de conversa, você disse uma coisa interessante, e a gente viu em 1912 a quebra dos Xangôs, a gente viu em 1900, e eu esqueci a data, 20, alguma coisa,
o senhor que saiu porque ele recebeu um índio, né? Isso, em 1924, né? Quando ele sai do Kardecime e funda a tenda do Caboclo Mirim. Então a gente vê nesses episódios de maneira mais grave a própria, né? A gente teve um estudo histórico aqui, agradeço já antecipadamente a antropóloga Raquel, mas a gente viu alguns momentos que me chamaram muita atenção em relação à intolerância religiosa. Sim. Por exemplo, a vinda dos portugueses a catequizar os índios. Depois a gente trouxe, né, em 1867, o arcebispo de São Salvador manda fechar por causa do grupo de Teles de Menezes. Sim. Depois a gente vê em 1912 a quebra do Xangôs. A gente viu em 1924 uma pessoa que trabalhava num trabalho mediúnico, obviamente que deveria ter um vinamento, quando ele recebe um índio, ele é expulso do movimento, ele tem que abrir uma tenda que daí faz mais sincretismos. E a gente vê em 1950, né, mais as proibições legais por E a gente vê hoje, Pierre, a intolerância ainda, né? Por exemplo, eu assisti diversas vezes, né, essa festa tradicional para o povo de santo, que é o 8 de dezembro, né, que se comemora Iemanjá, né? E a gente vê a disputa das religiões pelo espaço de visibilidade, né? Então, por exemplo, algumas igrejas, né, de orientação pentecostal se fazem presente em ações proselitistas e, às vezes, com verdadeiros ataques, né, ao momento ali que está sendo comemorado, que é a festa de Iemanjá, então, né, o orixá do mar, etc. Então, esses movimentos de intolerância, né, essas práticas, elas ainda se dão a ver, infelizmente, de diversas formas, né? E é muito triste que a gente não possa, diante de um país com essa plurireferencialidade religiosa que a gente tem, que a gente não possa, né, assistir e conviver de uma forma pacífica e respeitosa entre a diferença que há entre elas, né? A gente não podia deixar, a Delza, mesmo não vindo, ela deixa para a gente a sua participação aqui no programa. E ela diz uma coisa interessante, né, que é o sincretismo religioso, né, que você acabou de dar uma aula para nós, surgido pelo impulso cultural, principalmente das religiões e cultos africanos, ainda hoje não são bem aceitos pelas duas maiores religiões cristãs do Brasil, né? O ecumenismo, o movimento favorável à união de todas as igrejas cristãs, também não é aceito pelo catolicismo e pelo protestantismo, e menos ainda a proposta do macroecumenismo. E você falou no começo do programa da sua introdução das religiões afro no culto ecumênico no final do ano na UFAL, né, que você implantou, né? Você vê que tudo tem muito a ver. Infelizmente, né, o sectarismo, o fundamentalismo e a ausência da prática do amor de Deus separam os brasileiros e uns aos outros se discriminam de forma menor, tanto que, né, Humberto de Campos nos traz Brasil, pátria do Evangelho, coração do mundo, mas se discriminam ainda, né? Renomando-se há séculos essa intolerância religiosa. Acredita-se, então, né, e Delza fez esse levantamento, que a mídia nos traz informações de crimes cometidos contra pessoas em imagens em todas as regiões do Brasil. A gente teve, há meses atrás, uma mãe de santo que foi espancada no Rio de Janeiro, né? Embora seja um Estado laico, nós sejamos um Estado sem religião, como está na Confederação CFB em 1888, não há por parte de certos segmentos da sociedade o respeito e a prática da alteridade, de modo a favorecer uma violência gratuita, desumana e distante do que prega a maioria das religiões. É o que você acabou de falar aí. Ou seja, a prática do amor ao semelhante, amar a Deus sobre todas as coisas, o seu Deus, que é o mesmo Deus, mas ao próximo como a nós mesmos, né? E outra coisa que chama atenção nisso, principalmente em certas religiões, é que quando a gente já trouxe católicos aqui, já trouxe membros de várias religiões, já trouxemos, na verdade, que se autodenominam ateus, mas que a crença da existência do diabo ainda é maioritária no Brasil. 75% dos brasileiros acreditam totalmente no diabo, né, que levam essas religiões.
né? 9% têm dúvidas e 15% não acreditam que ele exista. No caso, os espíritas, né? Podemos dizer, né, que nós não acreditamos em diabo, nós acreditamos na potencialidade do mal e do bem dentro de cada pessoa. E isso serve para que nós deixamos, né, é difícil ainda a gente de entender como um país monoteísta, e hoje ela trouxe uma informação muito interessante para nós, que as próprias religiões afro, quando vieram, elas não eram politeístas, ela tinha um Deus maior com vários orixás, que seriam os santos, então elas se assemelhavam até nesse modelo, nessa estrutura do catolicismo que era imperante no Brasil. Como nós, em pleno século XXI, com uma maioria monoteísta, que revela acreditar, na verdade, ela é monoteísta, mas ela acredita em dois deuses, em Deus e o diabo, né? E que permanecem esses dois deuses em digladiação através dos homens, né? O diabo te interferiu, Deus, né? Os homens então passam a enxergar as crenças diferente da sua, como, quer dizer, o que não é igual ao que eu penso são coisas do diabo. Isso vira um proselitismo e uma ideologia religiosa. E nós temos um problema hoje total no Brasil, que são a dicotomia entre as ideias, ou a tricotomia, ou né? Quer dizer, a divisão que nós temos tendo no Brasil em não ter o amor ao semelhante. E Deus é amor, né? Jesus nos ensinou através do amor. Então essas coisas do diabo, quando não são o que eu concordo ser, isto o autoriza esses praticantes da intolerância a ficar com Deus e extinguir o Satanás, né, maltratando o próximo, ou até etnias e religiões que não são. Então, por exemplo, eu conheço religiões que ela só ajuda os pobres da mesma religião, ela não ajuda das outras. Quer dizer, isso é uma intolerância religiosa. A gente trouxe, né, nesse rico programa histórico e antropológico, né, que nós tivemos preconceito e violência associada a todo o processo de religião. E Herculano Pires nos traz, né, que quando a religião ela se torna uma entidade social, política, né, e até financeira, se perde totalmente a espiritualidade que nela estava contida. Quer falar alguma coisa, Raquel? Você está se coçando? Não, é isso mesmo. Eu acho que a intolerância, né, é o grande mal, né, do nosso, não vou dizer nem do nosso século, né, porque você fez aí um ótimo resumo mostrando como ao longo, né, do processo de formação mesmo da sociedade brasileira, quantos momentos de intolerância nós vivemos e ainda vivemos hoje, né? Então, essa demonização da religião do outro, né? Essas interpretações sobre determinadas entidades que são associadas arbitrariamente ao demônio, né? Por pura ignorância das pessoas, né? Que dificultam bastante, né, a convivência pacífica. Então, acho que nós temos um longo caminho, né, ainda a percorrer no sentido de exercitar a tolerância, o respeito às diferenças religiosas, né, para que a gente possa caminhar, de fato, num processo crescente, né, de libertação do ser humano. E a Delza nos manda mais aqui algumas coisas. Dalai Lama se refere à possibilidade de um movimento interreligioso. E tem um livro fantástico, Dalai Lama fala de Jesus, que eu li e achei muito interessante. Mas, infelizmente, nem isso é ainda possível no país, no nosso Brasil. É difícil, por exemplo, organizar eventos que reúnam como palestrantes líderes de diferentes crenças e de diferenças. E não estamos falando só de crença política, de crença religiosa, de crença política. Sim, eu não consigo, sim. né? Principalmente parece que é mais difícil. Que agora virou, a política também virou proselitismo do Deus e do diabo. E isso vem, né, dessa ideia que 75% dos brasileiros ainda acreditam no diabo. Pois é. Então, ela, né, Delza nos diz: há contudo uma esperança. A lei do progresso está em curso e todos nós caminhamos para o encontro íntimo e transcendente do amor incondicional de Deus. A reencarnação, projeto pedagógico de Deus, dá a oportunidade a cada um de aprender, aprender e aprender a cada reencarnação, de modo que possa evoluir pelo aprendizado do amor até chegar a esta plenitude do amor. A Delza nos deixa aí sua participação, mesmo não estando presente fisicamente. Raquel, chegamos ao fim do nosso programa. Muito bem. Então, eu queria que você fizesse as considerações finais, e que, agradecendo do fundo do coração essa aula que tivemos de Antropologia e História
da espiritualidade e das bases da espiritualidade do Brasil. Então deixo aqui o meu muito obrigado, Delza também está agradecendo aqui, Márcio, todos. Realmente só temos que agradecer a sua participação. Eu que agradeço essa oportunidade, né, de poder discutir aqui com você, Pierre, né, e também conhecer um pouco do espiritismo kardecista, né, e esperar que essas oportunidades, né, felizes como essa desse programa que cria essa possibilidade de divulgação das religiões e, sobretudo, de troca de ideias, né, entre pessoas certamente de orientações diferentes, possam ajudar, né, a ampliar esse sentido da tolerância, para que a gente, quanto mais a gente conhece, né, as religiões, quanto mais a gente conhece as diferentes orientações espirituais das pessoas, mais chances a gente tem de criar vínculos, né, e de conhecer e de respeitar, então, essas diferentes vertentes. Eu acho que isso é uma riqueza, não só para quem tem uma religião, mas para qualquer pessoa que tem uma vida espiritual, né? Independentemente até de ter uma religião. Então, para mim é uma satisfação também muito grande e eu agradeço essa feliz oportunidade. Bom, meus ouvintes, hoje nós não vamos conseguir que vocês mandem perguntas para nós. Vocês viram que a nossa conversa se estendeu um pouco. Então, se vocês quiserem mandar o que foi mandado durante o dia de hoje, a gente volta a conversar no próximo programa, né? Ou senão a gente responde, deixem o contato, a gente responde pessoalmente por e-mail ou por Facebook. Para mim, mais uma vez, uma honra participar desse programa. Sentimos muita falta da nossa mestra aqui, a nossa mestra Delza, né, que sempre conduz o programa. Que ela esteja em paz com seus familiares, que todos vocês ouvintes tenham recebido a boa energia e a necessidade de abaixarmos a bandeira da intolerância, entendermos o processo antropológico, religioso, espiritualista de cada um na evolução do ser e do ser integral que nós espíritas sempre acreditamos. Que Jesus abençoe todos vocês, que continuemos no caminho do amor a Deus, amor ao próximo, e que façamos a energia de Jesus e das entidades de luz parecer na psicosfera terrestre nesses dias de carnaval, fazendo com que possamos ter um equilíbrio, lembrando que somos herdeiros de nós mesmos e através da razão e da espiritualidade unidas, e por que não através da ciência e espiritualidade, possamos evoluir, aprender e sempre amar uns aos outros. Que Jesus abençoe a todos. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor. Paz pela paz, pelas crianças, paz pela paz, pelas florestas, paz pela paz, pela coragem de lutar, paz pela paz, pela justiça.